Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Esta é a lição número 5 da série Acessando o Seu Destino. É a continuação da lição 4. O tema da lição 5 é as três mensagens angelicais. O texto base é Apocalipse 14, de 1 a 13. O principal tema que nós vamos estudar é sobre as três mensagens angelicais. Eu fiz aqui um texto corrido para compreender melhor o estudo escatológico. Eu fiz assim: Jesus, ressuscitado e vitorioso sobre a morte, reina em Sião e demonstra seu domínio sobre as nações. Leia também Hebreus 12, 22 a 24. Os verdadeiros crentes estão selados por Deus, atravessam o período da grande tribulação, mas não são atingidos pelas 7 taças da ira. Eles são selados e preservados por Deus. Vemos um contraste entre os discípulos do Senhor e os ímpios. Os ímpios recebem a marca da besta, mostrando que lhe pertencem. Os fiéis recebem a marca do Senhor, o nome do seu mestre, porque são dele. O contraste entre os dois nomes faz toda a diferença. A marca da besta traz o nome ou o número da besta, que representa a Baal e seu sistema, que na verdade é o próprio Satanás. A marca dos 144.000 é o nome de Deus. O nome da besta é imperfeito e temporário. O nome de Deus é permanente, perfeito e eterno. Vou só explicar aqui algo, para que ninguém pense que o estudo é um objetivo de ofender os marcados com 66 ou as bestas. Não, não é isso. É o estudo escatológico. Nós devemos falar a verdade. A verdade dói, mas a mentira causa um estrago bem pior. O objetivo de falar a verdade é tentar abrir os olhos, exortar, para o bem da pessoa. Então, aqui não há uma intenção de ofensa aos marcados com 666, ou mesmo quando explico aqui que no reino espiritual é Baal, porque de fato e de verdade Deus já revelou que no reino espiritual quem atua é Baal, por trás do sistema calvinista. Então, não há intenção de prejudicar ninguém, ao contrário. Eu quero mesmo ajudar, abrir os olhos, exortar. A exortação é bíblica, porque tem gente que tem dúvida. Muita gente está dentro da seita e tem dúvidas. Muita gente não lê a Bíblia, apenas os livros de autores calvinistas, e tem dificuldade de enxergar essas coisas, porque nós sabemos que somente Deus pode abrir os olhos espirituais. Então, somente com discernimento de espíritos, com discernimento espiritual, a pessoa pode enxergar. Só explicando que não tem nenhuma resistência no sentido de ter raiva de pessoas porque tem essa marca, não é isso. Eu estou estudando a palavra de Deus e é vontade de Deus que se compartilhe a história, tente abrir os olhos das pessoas e principalmente glorificar o nome dele. O objetivo principal de Deus é glorificar o nome dele e mostrar seu verdadeiro caráter, a sua essência através dessa história. Só explicando aqui, tá? Vamos continuar o estudo. É o nome de Jesus que salva e que é exaltado acima de todos os outros. Quem está na sombra do Cordeiro, no Monte Sião, com este nome na testa, não tem motivo para temer a besta com seus nomes de blasfêmia e sua autoridade para agir por 42 meses e nenhum dia a mais, de acordo com o relato bíblico. Nós já estamos nos últimos minutos do segundo tempo para Deus aniquilar as duas bestas, a do mar e a da terra, que é o falso profeta. As bestas agem para seduzir os homens da terra e para punir aqueles que não submetem às suas falsas doutrinas. Esse aqui eu tirei de um estudo escatológico. Eu estudo bastante escatologia. Há muito tempo eu estudo escatologia. No início eu não entendia quase nada. Hoje eu entendo um pouco mais. Não sou a dona da verdade, não sou melhor do que ninguém. Mas como já tem muitos anos que eu estudo escatologia, hoje eu compreendo um pouco mais. Quando eu comecei a estudar a escatologia bíblica, foi Deus que colocou no meu coração para estudar. E aí começou a revelar mistérios,
nas páginas da Bíblia. Eu percebi que tem quase um terço do conteúdo da Bíblia toda que fala a história escatológica, tamanha a importância dessa história. Portanto, é a nossa história, a escatologia bíblica, é importante compreender, sim, o passo a passo, a visão de Deus, a ótica de Deus sobre os fatos, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. É importante, sim, estudar. Deus entra na história e oferece conforto ao seu povo fiel. Ele está em pé sobre o Monte Sião e os fiéis selados estão com ele. Esse selo é invisível. Assim como não é possível enxergar a marca da besta na testa, o selo de Deus também não é possível enxergar. Mas Deus conhece os seus, certo? Portanto, não tem nada a ver com essa história de chip. Neste período da história, a intervenção divina é seguida de muitos sinais e acontecimentos sobrenaturais. Na última rebelião do homem contra Deus, liderada pelas duas bestas, Deus decide responder às afrontas à altura, além de desarticular todo o sistema religioso de Baal. Deus faz um desafio aberto ao Deus falso Baal. Se Baal é Deus, deverá provar, tirando as duas bestas do lago. Se ele conseguir tirá-los de lá, ele estará provando que é o verdadeiro Deus. Baal vai provar, se tirar as duas bestas de lá. Se não tirar, ele vai para o lago também, fazer companhia aos seus dois súditos fiéis, a saber, as duas bestas. Deus vai humilhar Baal e todos os seus representantes na terra. Essa é uma decisão de Deus por decreto. Ele já decidiu e bateu o martelo em relação a isso. Vamos refletir um pouquinho nas 3 mensagens angelicais, que encontra-se no capítulo 14 de Apocalipse. A mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 está ligada ao clamor dos céus relacionada à pregação da verdade bíblica, a pregação genuína da palavra de Deus nos tempos finais, ou seja, o que está acontecendo, né? Trata-se de uma tríplice mensagem de âmbito mundial. Os anjos são representados por pessoas, assim como em Apocalipse capítulo 10, o anjo que segura um livrinho é uma pessoa que segura o seu caderno, a pessoa do sexo feminino. Aparece em forma de um anjo em Apocalipse 10. Ele segura o seu caderno, contando a sua história e pregando o evangelho com mensagens de juízo. A mensagem dos 3 anjos de juízo e esperança, com sérias advertências no contexto da mensagem. Vejamos, vamos estudar juntos, por favor. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 14, 1 e 5. 14, versos 1 e versos 5. Vamos ler? O 14, 1 diz assim: Então olhei e vi que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testes se inscrito o nome do seu pai. Primeiramente, 144.000 é um número simbólico, tá? Para representar todo o povo de Deus que Deus irá reunir. E o monte Sião aqui é o belo e santo monte do Senhor, que está na cidade do avivamento. O verso 5 diz: E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Na avaliação de Deus, Deus não viu motivo para repreender esse povo. São os remanescentes, os mártires na fé. Vamos continuar aqui. Agora, Apocalipse 14, 6 a 13, tá? O 14, do 6 a 13, diz assim: os 3 anjos. O 6 diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Olha, ele viu o anjo para proclamar aos habitantes da terra, sobre toda nação, tribo, língua e povo. Fica claro aqui que é para o mundo todo a mensagem. Dizendo, versículo 7 fala, dizendo, com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, adorai o Deus vivo e verdadeiro. Temei a Deus, o anjo diz, porque é vinda a hora do seu juízo. Contagem regressiva para o juízo mundial. Então, esse anjo está fazendo essa advertência. No versículo 8, e o anjo
E o outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. O real significado desse versículo é o seguinte, caiu a Babilônia escatológica, descrita em Apocalipse capítulo 17 e 18. Caiu a religião de Baal, caiu o calvinismo, o sistema religioso herético calvinista. Esse é o significado desse versículo. O anjo aqui já afirma que já caiu, no versículo 8. No 9 diz, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, olha a advertência, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Versículo 10. Também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Olha a gravidade dessa advertência. Tá vendo que exortação e advertência? Não existe aqui um objetivo de ofender ninguém. Aqui é para abrir os olhos, gente, ao tal beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura, ou seja, ira pura, o conteúdo das 7 taças. Sem misericórdia significa a expressão sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Isso para quem adora as bestas, para quem concorda com a ideologia, para quem diz amém, para quem aceita na mão e na testa. Aceitar na mão significa trabalhar em prol do governo do anticristo. É aceitar na testa, é aceitar a ideologia, é falar amém, é concordar com tudo, é se submeter, né? E aceitar a ideologia de Baal. O versículo 11 diz, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Olha o que diz, nem de dia e nem de noite se a pessoa adorar a besta e receber o sinal. Ou seja, a pessoa fica com a mente atormentada mesmo. É muito grave essa advertência. As mensagens, né, angelicais dos 3 anjos. Então, nós precisamos levar a sério mesmo isso aqui. E buscar o Deus vivo e verdadeiro e rejeitar Baal. O versículo 12 diz, aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 12. O 13 diz, e ouvi uma voz do céu que dizia, escreve. Olha a voz mandou, escreve. Falou com João. Já pensou se não fosse a Bíblia escrita? O que seria de nós hoje, hein? A importância de escrever, de registrar a história, não é verdade? Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Bem-aventurado, mais que feliz. Então, Deus considera absolutamente tudo, tudo, tudo. Amém? Vou tomar só um pouquinho de água aqui, tá? Só um segundo. Continuando. Bom, agora eu preciso explicar algo importante. Preste atenção você. Você que acompanha a história de longe, se você mora em São Paulo ou até em outra cidade mais distante. Presta atenção nessa parte que é muito importante, tá? No nosso estudo anterior, refletindo em Daniel capítulo 7, em alguns versículos, lembra que eu refleti? E eu me lembro que Daniel 7,13, que diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinhas nas nuvens do céu um semelhante a filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Preste atenção na expressão semelhante ao filho do homem. Parecido com Jesus. Parecido, não igual. Deus já havia me revelado que ele é um brasileiro, um ungido do Senhor, alguém de sexo masculino, mas não havia me revelado o nome. E eu não nego que eu fiquei curiosa para saber quem é essa pessoa tão especial para Deus. Lembra no estudo anterior que eu falei, olha, Deus não revelou o nome. Naquele momento eu disse aquilo, mas eu estava curiosa e eu fiquei curiosa mesmo. Deus, será porque o Senhor não quis me revelar o nome? Pois agora, nesse estudo, Deus me revelou o nome. Revelou, eu sei exatamente quem é. Eu já sabia que é uma pessoa, né? Que é uma pessoa do sexo masculino brasileiro. E agora Deus me revela o nome dele, suas principais características e segredos do seu coração.
Deus me revelou como Deus o enxerga por dentro, ou seja, a essência do ungido do Brasil. Certamente tem mais de um ungido no Brasil, viu? É importante destacar isso. Ungidos e ungidas do Senhor tem mais de um no Brasil, ok? Mas esse aqui é uma pessoa especial, aparece o relato dessa vivência na Bíblia e Deus me deu discernimento de quem é. Mas como Deus decidiu destacar esse, vamos entender um pouco mais sobre a sua missão na Terra, certo? Tem sobre a pessoa e a missão na Terra. A sua missão está nos versículos 14, que diz: e foi-lhe dado o domínio, olha o tamanho da honra, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Não pode ser destruído, porque é o reino de Deus que ele representa. A capacitação e a sabedoria vêm do céu, diretamente do trono, e representa a boca de Deus na terra. O versículo 27 diz: e o reino, o domínio e a majestade de todos os reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Significa aos verdadeiros crentes, dentre eles os remanescentes escatológicos, ungido do Brasil e outros que Deus chamará. Ele vai convocar outras pessoas. A parte B do mesmo versículo diz: e o seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso aqui é o significado da recompensa de Deus. Lembra que falamos sobre recompensa anteriormente? Lembra? Recompensa significa um favor, retribuição, um prêmio, uma compensação. É como um pagamento que corresponde à promessa feita no sentido de retribuir aquele que conseguisse determinado resultado. Nesse caso, essa recompensa vem diretamente do céu e é entregue nas mãos do ungido de Deus do Brasil, conforme está escrito em Daniel 7,13. Ele recebe a bênção diretamente das mãos de Deus, que é o ancião de dias no texto. Bom, agora, para que ele mesmo saiba que é Deus falando com ele, será apresentado aqui os segredos do seu coração, tá? Presta atenção. Eu gostaria de sugerir o seguinte, uma dica, é apenas uma sugestão. Eu vou sugerir que você limpe a câmera do seu celular, aproxime na tela e tire a foto que eu vou mostrar aqui do meu caderno escrito, Os Segredos do Coração do Ungido do Brasil. A foto vai para a galeria do teu celular, depois é só mandar imprimir. Você pode passar limpo para os seus cadernos. Se você não gosta de escrever em forma de rascunho como eu, você pode passar limpo para o seu computador, mas é importante guardar. Tão importante que eu comprei um caderno novo para mim, veja. Um caderno não é lindo? Esse novo caderno de matéria, que eu acho que eu vou ter muita coisa para escrever com ele. Aqui, para passar limpo as coisas mais importantes. Aqui vem as figurinhas, olha. Então, eu escrevi aqui a lista de segredos do coração e vou mostrar. É curioso porque Deus não falou os defeitos, tá? Vou mostrar aqui, se você quiser fotografar, segredos do coração do ungido do Brasil, olha. Tirar máximo, que dá para fotografar. É um total de 12, inclusive o número 12 tem uma simbologia muito importante. Ver se dá para ver, será que dá para ver? Agora, eu vou ler, eu numerei de 1 até 12, percebi que não tinha, assim, defeitos, Deus não estava destacando defeitos. Características, essência, segredos do coração, mas não falou defeitos. Em relação a isso, quando Deus me falou também os segredos do meu coração, eu coloquei naquele link, lá não tem os defeitos. Eu me lembro que Deus foi falando as palavras soltas, eu escrevi num caderno, depois eu escrevi em fotos e montei o link. E assim, ele não falou infantilizada, que eu sei que eu sou, e outros defeitos que eu tenho. Ele pontuou apenas as qualidades. Eu acho interessante, um pai aqui na Terra, quando começa a falar dos seus filhos, geralmente fala as qualidades, fala bem. Deus é assim também. Ele não vai destacar os defeitos, e ele vê os defeitos.
Então, comigo foi assim, quando Deus revelou para mim mesmo os segredos do meu coração. Eu fiquei surpresa e constrangida no dia, não queria expor, conforme eu já falei aqui. Toda constrangida eu fiquei, assim, com os elogios, né? Vendo, assim, Deus considera tudo isso, assim como considerou Davi. Davi era segundo o coração de Deus, e Deus falou: o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Deus considera muito os segredos do coração. Agora eu vou ler essa primeira parte aqui, Segredos do Coração do Ungido do Brasil. Esse que Daniel descreve aqui, que eu acabei de ler os versículos, tá? Número 1 diz, ele é um pastor de ovelhas. Número 2, tem compromisso com Deus e dá testemunho. Número 3, tem esposa, filho, sua família é alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Número 4, tem sensibilidade, compreensão e respeito para com as pessoas e respeita o próprio Deus. Procura honrá-lo em tudo o que faz. Número 5, a bondade dentro do seu coração chega a transbordar. Número 6, é sábio, prudente, bem-humorado, carismático e temente a Deus, que é o principal. Temente a Deus é o principal. Número 7, tem experiência profunda com Deus. Número 8, tem o dom do ensino. Agora, na segunda página que eu escrevi, o número 9, olha, se quiser fotografar, é a continuação. Olha, acho que deu 3 ou 4 páginas. Segredos do Coração do Ungido do Brasil. Vou continuar lendo aqui. Número 9. É escritor, é muito amado e respeitado pelas pessoas, que percebe o brilho de Jesus através da sua vida. Número 10. Em relação a nível de conhecimento bíblico, se destaca em todo o Brasil. Está em primeiro lugar dentre todos os brasileiros. Número 11. A vontade de Deus é que ele escreva e publique em livros a história do maior avivamento da história da humanidade, que é este avivamento que vai começar a enriquecer. Deus deixa claro que isso não é uma ordem, é se ele quiser, mas será algo significativo para Deus. Número 12, a primeira letra do seu nome é L e a letra inicial do seu sobrenome é S. Olha aqui no finalzinho como eu fiz, LS. Eu não quis escrever o nome todo, mas Deus falou o nome. Eu vou explicar por quê. Na última página, eu fiz observação, olha como eu fiz. Olha, observação. Vou ler para você a observação, tá? Já no meu caderno novo, porque eu pensei em escrever no caderno novo o que eu considero como mais importante. Eu achei que isso muito significativo mesmo. Aí eu escrevi assim, observação. A ideia de não escrever o nome todo aqui é uma ideia minha para preservá-lo, pois na história tem muitas pessoas invejosas e pode querer prejudicá-lo. Irecê, 28/5/2023. Agora vamos continuar o estudo. Bom, para finalizar o estudo de hoje, acho importante explicar como é que Deus me usa na área da escrita, tá? Algumas vezes ele me inspira, outras vezes me manda escrever. E até da ordem direta. Raramente da ordem direta, mas acontece também. Vou dar 2 exemplos aqui. No dia 20/5/2023, ele me disse, escreva um texto e coloque no grupo Evangélicos da região de Irecê. Naquele dia ele não falou o tema do texto, nada, só isso, escreva um texto. Eu escrevi o texto e comecei destacando Ezequiel 39:7. E terminei o texto citando Ezequiel 38:23. Eu achei importante e decidi ler o mesmo texto no vídeo postado no dia 22/5/2023, cujo tema foi As Promessas dos Salmos 91. Naquele texto, Deus respeitou a minha opinião, o meu ponto de vista, e não ditou as palavras. Ele não falou o tema, nem ditou as palavras, só disse escreva um texto. Então, Deus é respeitoso. Ele respeitou. Depois não falou nada a respeito, nem que concorde, nem que discorde, apenas respeitou. Mas no vídeo que postei no dia 26/5/2023, cujo tema é lição número 4 da série Acessando o Seu Destino, naquele vídeo, a parte da conclusão do estudo é um decreto do próprio Deus. Ele deu uma ordem direta e ditou as palavras. E ainda mandou finalizar assim, afirma o Deus vivo, o único e verdadeiro, o Deus avivar. Vou te provar aqui mostrando o caderno na tela, para você fotografar se quiser, tá? Para ver que realmente foi assim. Então, assim, quando se trata de um decreto, saiu da boca de Deus.
e deve se cumprir exatamente como está. Trata-se de uma ordem direta, uma intervenção que ele vai fazer, nos ensinando que ele é o Deus vivo e verdadeiro, que o seu nome deve ser glorificado na história. O curioso é que eu sabia que ele ia editando e eu escrevendo. Então, Deus me usa assim na área da escrita. Tem momentos que ele me inspira. Estudos da escatologia mesmo, ele já deu temas. Estude sobre tal tema, e eu ia estudar. Estude e compartilhe sobre determinado tema. E aí eu compartilhei. É tanto que eu já compartilhei com muita gente estudos escatológicos. Então, Deus me usa assim nessa área. E na área da escrita, ele me usa bastante. Quer ver assim? Vou provar aqui pra você, pra não pensar que é mentira minha. E realmente Deus me usa na área da escrita. Olha, no mesmo caderno novo meu, presta atenção, vou deixar pra você fotografar com o seu celular, tá? No mesmo caderno novo meu, eu peguei, destaquei do outro caderno, que eu apresentei esse texto aqui no outro estudo. Destaquei e colei nesse caderno novo. Tá vendo que é o mesmo estudo? Em cima tem ordem direta, decreto. Por quê? Porque esse foi, de fato, uma ordem direta. Olha, para você fotografar. Vou ler aqui. Conclusão do estudo. Escreva a conclusão. Então, eu vi essa ordem direta. Deus falando, escreva a conclusão. Aí foi assim, quando implantar o projeto Pequena Luz na cidade de Irecê, Bahia, logo após se dará início ao avivamento do Brasil. Está até destacado essa parte com a minha canetinha rosa. O projeto deverá ser implantado pelas minhas mãos. A bênção chegará onde eu tocar com as minhas mãos e onde eu pisar com a planta dos meus pés. Será implantado dentro de uma igreja evangélica. Muitas cópias serão feitas do mesmo material para espalhar por várias igrejas. Deve-se enfatizar o resgate de todos os valores do reino de Deus. Reino de Deus destacado também. O avivamento virá junto com a inauguração do projeto. Afirma o Deus vivo, único e verdadeiro, o Deus da avivar. Está escrito aqui, ó, sexta-feira, 26/5/2023. Olha o finalzinho para ver, veja. Foi o decreto do próprio Deus. Tanto que eu colei já no caderno novo, destaquei do caderno velho e deixei no meu caderno novo, que eu quero colocar tudo que for mais importante. Inclusive, quando começar o avivamento do Brasil, eu quero destacar nesse caderno aqui as mudanças comportamentais, o impacto na vida das pessoas e registrar a história aqui. É realmente importante registrar a história. E que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde hoje, amanhã e sempre. Peço oração pela Avivar, por Irecê e pelo avivamento. Você tem a liberdade de enviar esse link para quem quiser, inclusive compartilhar em grupos de pastores, homens e mulheres de Deus, pessoas de oração, compartilhar e pedir oração pela cidade de Irecê. Deus está fazendo um reboliço santo nessa cidade. E o que ele fará é muito maior. Está acontecendo uma batalha espiritual muito intensa e Deus agindo de forma sobrenatural, surpreendente e incrível. E eu tenho certeza que eu provei isso aqui no vídeo. Não tem como uma pessoa compreender de forma tão profunda os mistérios de Deus nas páginas da Bíblia se não for Deus revelando. Você que teme a Deus e conhece a Deus, sabe que Deus está revelando isso tudo. Tenha liberdade para pedir oração, compartilhar, nos abençoar, compartilhar com outros pastores. Deus vai usar muita gente em prol do seu reino de justiça, verdade, amor e paz. Que Deus abençoe sempre.